Boa tarde, meu nome é Luiz Guilherme, sou diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui para fazer a apresentação trimestral do plano CVE-PE. Além da minha presença, tem também a presença do Max, que é o gerente de investimentos, que está aqui à minha direita, e à minha esquerda o Arthur, que é o analista de investimentos, também da área de investimentos. Nós vamos passar por 4 tópicos: cenário macroeconômico, a alocação da carteira, a seleção dos investimentos e a rentabilidade do plano CVE-PE. É bom mencionar que as perguntas que forem sendo feitas, a gente pode ser feita, mas a gente vai deixar para responder no final, por conta da própria dinâmica da apresentação. Além disso, essa apresentação vai ficar disponível no YouTube a partir de amanhã, no YouTube da Eletros. Você vai poder entrar lá e ver a apresentação. Assim como também os slides da apresentação vão estar na área restrita do participante, onde você também vai poder fazer o download da apresentação. Bem, então vamos começar com o cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico a gente divide em 2 partes. Uma parte relacionada ao que está acontecendo no mundo em termos econômicos, macroeconômicos, e o que está acontecendo no Brasil. No mundo, nós separamos esses 6 principais pontos. Uma reversão muito forte das expectativas de juros nos Estados Unidos. Essa queda de juros gerou o S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, próxima a máximas históricas. Também temos um crescimento baixo de Europa, e a gente vai mostrar essa diminuição de crescimento. Tem também a Trade War, que é relacionada aos Estados Unidos e China. O Trump, a gente tem visto reiteradamente criando tributações sobre os produtos chineses. Temos a China também, por conta disso, crescendo menos, ainda com crescimento elevado, mas cada vez menor, então na margem um crescimento menor. E temos uma inflação na China também hoje derivada da gripe suína. Hoje existe um grande problema na China, que é a gripe suína. Você teve o rebanho de suínos na China extremamente impactado. Em relação ao Brasil, nós separamos 4 pontos, que é a redução da taxa Selic, a taxa de juros, a reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara, agora restando a aprovação no Senado. Vamos falar um pouco do risco do Brasil, comparar ele com o de outros países emergentes. E vamos enfatizar o fato da recuperação econômica no Brasil estar cada vez mais lenta. Ela é uma expectativa muito pior agora do que existia antes, mas olhando para frente, um pouquinho, melhorando um pouquinho. Então, em relação ao mundo, nós começamos com esse gráfico da taxa de juros americana, aqui representado pelo Treasury de 10 anos, que é um título do Tesouro Americano por 10 anos, e a linha azul. A gente vê que no final do ano passado esse título estava na faixa de 3% ao ano, por um prazo de 10 anos, então você conseguiria aplicar no Tesouro Americano por 10 anos recebendo 3% ao ano, e agora você no final de julho estava com 2,01%, uma queda expressiva, saiu de 3% para 2%, sendo que hoje está na faixa de 1,60%, caiu ainda mais nesses primeiros dias de agosto. A contrapartida dessa queda de juros, a gente viu uma elevação do índice de bolsa, do S&P, que está próxima da máxima histórica, quase 3.000 pontos. Hoje estava 2.920 pontos, veio de 2.400 no momento em que os juros nos Estados Unidos eram mais elevados. A perspectiva de juros nos Estados Unidos era mais elevada. Em relação à Europa, a gente vê, nós separamos 2 gráficos, aqui é a zona do euro, tiramos da Comissão Europeia. A gente vê, de acordo com a cor, o crescimento econômico para cada uma das regiões da zona do euro. E em 2020, quais são essas perspectivas? 19 e 20. A gente vê que esse escurecimento do mapa basicamente reflete o menor crescimento econômico na Europa. Então, por exemplo, a Itália praticamente está com 0 de crescimento, tinha perspectiva de algo em torno de 1 no ano passado, agora para 2019 está próximo de 0. Então a gente tem vários países que estão com crescimento bem baixo e isso tem afetado a economia europeia como um todo. Então nós temos Estados Unidos com crescimento mais baixo e uma menor taxa de juros, por isso essa reversão da expectativa de taxa de juros, e a Europa também
com uma taxa de crescimento mais baixo e uma taxa de juros hoje já em alguns países negativa. É o caso da Alemanha, né, em que a taxa de juros é negativa. Então uma pessoa aplica por 10 anos na Alemanha e recebe menos do que aplicou. É uma coisa incrível, né? Bem, em seguida a gente tem um gráfico aqui do crescimento chinês nos últimos 10 anos, 11 anos, desde 2008. 10 anos atrás a China crescia algo em torno de 10% ao ano, agora está próximo dos 6%, uma redução do crescimento chinês na margem, aquilo que a gente já havia mencionado, e também um crescimento menor. Então a gente tem Estados Unidos crescimento menor, Europa crescimento menor e a China um crescimento menor também. Temos um mundo com menor crescimento em relação ao que vem acontecendo nos últimos anos. Nesse slide 8, a gente faz uma correlação, a gente apresenta duas linhas. A linha verde é o risco dos países emergentes medidos pelo CDS de 5 anos. Então a gente vê um comportamento da linha verde que ele sobe no final do ano passado e depois cai do final do ano passado, saindo lá da faixa de 250 para algo em torno de 160, uma queda significativa do risco dos países emergentes. E a linha azul representa o risco Brasil, também na mesma medida, no CDS de 5 anos. Então a gente vê uma queda mais acentuada do risco Brasil, saindo de algo em torno de 300 no final do ano passado, ali em setembro, chegando a 127 mais recentemente. Então nós temos dois impactos aqui. O primeiro relacionado a esse menor crescimento do mundo, uma menor taxa de juros no mundo, fazendo com que os agentes procurem ativos com mais riscos e, portanto, investam em países emergentes, que têm um risco maior do que as economias desenvolvidas, trazendo para baixo esse risco dos países emergentes, também do Brasil, sendo impactado por isso. E, em paralelo, a gente tem as próprias características específicas do Brasil que ocorreram desde o ano passado até hoje. Aqui a gente pontua alguns momentos. Assim, duas corcovas no ano passado, junho de 2018 e setembro de 2018. Esses dois momentos, um foi a greve dos caminhoneiros, em que houve aquele aumento expressivo do risco Brasil ali no gráfico, em junho de 2018, e depois de setembro, quando a gente teve ali a candidatura do Haddad. Ele tinha 4, 5 pontos percentuais de pesquisa, daqui a pouco ele teve o apoio do PT, isso fez com que ele passasse em alguns momentos a ficar na frente do Bolsonaro. Teve uma ou duas pesquisas que ele ficou na frente. Isso fez com que o risco país também subisse, dado o receio do que poderia significar para o Brasil uma vitória do candidato do Haddad. Quando o Bolsonaro ganha a eleição, o Bolsonaro tem uma política econômica liberal. Nós temos um ministro da Economia liberal, que é o Paulo Guedes, e ele fala em reforma da Previdência, reforma do Estado. E então a gente vê uma queda expressiva do risco, e aí uma queda mais expressiva do que no resto do mundo, saindo da faixa de 300 lá em setembro para 127. Então uma queda bem expressiva e mais contundente do que ocorreu nos outros países emergentes. Tá, ok, mas e Brasil, né? O que a gente tem para o Brasil? Aqui a gente separou 4 variáveis macroeconômicas: crescimento do PIB, inflação, taxa de juros e a situação fiscal. Em termos de crescimento, nós estamos hoje com um crescimento previsto para 2019 de 1,1, sendo que, se a gente for olhar o Focus, que saiu ontem... Não, segunda-feira. Segunda-feira, né? Essa segunda-feira a gente está falando de um crescimento de 0,8. Só lembrando que no final do ano passado, o crescimento previsto pelo mesmo Focus era de 3%. Então houve, de fato, uma mudança de expectativa muito forte no Brasil com relação ao crescimento. Nós tínhamos uma previsão de 3%, agora estamos com uma previsão de 0,8% no Focus. E existia uma expectativa muito positiva no final do ano passado e houve essa reversão de expectativa. Para 2020 tem uma melhora. Essa melhora ela leva em consideração a aprovação das reformas, leva também um pequeno melhoria da liberação do FGTS agora no segundo semestre de 2019, o que deve contribuir para melhorar um pouco o crescimento econômico brasileiro, né? Mesmo assim, nada de fantástico. A gente está falando de uma economia ainda muito desaquecida, com muita dificuldade de retomar o crescimento. Se nós olharmos o primeiro semestre de 2019, foi 0%.
Então, o crescimento vai ter que ocorrer basicamente no segundo semestre de 2019. Então, a gente está falando de um país que está com uma dificuldade de voltar a crescer. Em termos de inflação, essa dificuldade que o país está encontrando para voltar a crescer, ela também impacta a inflação, fazendo com que a gente tenha taxas de inflação bem comportadas, abaixo das metas definidas, né, pelo Comitê de Política Monetária. Então a gente está falando de inflação de 3,6% para esse ano e 3,9% para o ano que vem, uma inflação abaixo de 4%, bem comportada. Então fazendo com que você tenha um cenário de baixo crescimento, baixa inflação e aí então uma baixa taxa de juros. Os juros que a gente vai mostrar no slide anterior estava projetado para o final desse ano em torno de 8%, a taxa Selic. Agora está projetado para dezembro de 2019 em 5,25%. Na realidade, já pelo Focus que saiu na segunda-feira, já está se falando em 5% no final desse ano e algumas instituições financeiras já falam em 4,75%. Então, é um país que está com muita dificuldade de crescer, com pouca inflação, isso fazendo com que a taxa de juros ela seja bem pequena, né, em relação ao nosso histórico, que sempre foi uma taxa de juros bem mais alta. Mesmo, e a questão da questão fiscal, mesmo a questão da reforma da Previdência, mesmo a gente fazendo a reforma da Previdência, a questão fiscal ainda vai carecer de uma solução. Quer dizer, a gente ainda fica com déficit. A reforma da Previdência, que vai dar algo em torno de 930 bilhões de economia em 10 anos, não vai ser suficiente para você equacionar as contas públicas, então você ainda vai ter que fazer um trabalho, por isso que se fala ainda em reforma do Estado, privatização e reforma tributária. Então não vai parar por aí se você quiser organizar a sua questão fiscal. Então acho que esse que é o cenário. Temos um país com pouco crescimento, baixa inflação, dificuldade de crescer e uma situação fiscal ainda complicada. Nesse slide 10 a gente apresenta o que aconteceu com a taxa de juros. No final do ano passado, se previa para 2019 que no final desse ano a gente teria uma taxa de juros na casa de 8%, que é a linha azul. Hoje nós temos uma taxa de juros de 6% e a previsão para o final do ano é 5%, como eu havia mencionado. Então saiu de 8% para 5%, porque se acreditava naquele momento que o Brasil fosse voltar a crescer de uma forma mais rápida, e que, portanto, você teria que aumentar a taxa de juros, que estava em 6,5% para 8% no final de 2019. Na realidade, o que se verificou foi que não teve crescimento. A gente está falando agora de uma queda de taxa de juros, que era em 8%, agora caindo para 5% no final de 2019. A gente vê que também começa a afetar já as projeções para 2020, em que inicialmente também era 8%, e agora a gente está falando em 5,5% para o final de 2020. Na realidade está se falando um pouquinho melhor, agora está se falando em 6%, porque se acredita que a partir do final desse ano e no início do ano que vem você começa a ter um crescimento um pouco maior, como havia mostrado aqui nesse slide anterior, no slide 9, a gente sai de um crescimento de 1,1% para 2,2% no ano que vem. Mesmo assim, uma taxa ainda muito baixa, 6%, se a gente comparar com o nosso histórico de taxa de juros no Brasil, que sempre foram muito mais elevados. Uma outra preocupação que existe muito forte hoje do Banco Central é a questão dos spreads bancários. Quer dizer, porque essa taxa, quando a gente menciona, a taxa básica é 6%, hoje 6%, final do ano 5%, isso não chega para o comerciante, para a indústria, né? A gente está falando de uma taxa muito mais elevada para as pessoas físicas e para as pessoas jurídicas na ponta. Então existe hoje a questão toda do Open Bank, que é a ideia de beneficiar o bom pagador. Isso afetou lá fora quando se foi implantado. Vamos ver qual vai ser o impacto aqui, se isso vai ter impacto, o que seria muito positivo, porque a diferença entre os juros do investidor e os juros do tomador de recurso é uma coisa ainda muito grande no Brasil. Nós temos uma concentração bancária muito alta e temos aí uma taxa muito alta para os comerciantes e para os industriais, né, para as empresas de uma maneira geral. Bem, sobre macroeconomia, basicamente era essa apresentação. Eu vou passar a palavra para o Max, que vai falar como que está a alocação do plano e como isso afetou o plano CVEPE. Bom, falando um pouquinho da alocação, esse primeiro slide aqui é um slide da carteira consolidada dos investimentos, né? É basicamente para mostrar aqui a evolução desses primeiros 7 meses do ano dos investimentos e também para
mostrar ali que a gente está beirando já os 5 bilhões de patrimônio, né? A gente tinha no início do ano 4 bi 760 e já com a evolução dos investimentos, dos ativos, é próximo a 5 bi, né? Então é um volume bem expressivo, na verdade, né? Grande parte concentrada na renda fixa ainda, mas já existe uma migração da renda fixa para variável. Então, você consegue identificar aí no gráfico da parte azul um pouco mais clara, que ele saiu de praticamente 15% para quase 17%. Na verdade, é até um pouco mais hoje. Falando um pouco da renda fixa do plano EPE, aqui a gente consegue identificar bem a diferença, né, da evolução dos investimentos, que saiu de 90 milhões para 98 milhões, e também da mudança de carteira de renda fixa para renda variável. Você vê que lá em dezembro a gente tinha 15% em renda variável e 83% em renda fixa. E já agora, em julho, a gente está com 18% em renda variável. Isso não tem só a evolução da Bolsa, mas também tem a aporte, que a gente fez um direcionamento de renda fixa para variável. Na verdade, até um pouco mais hoje, está aqui essa fotografia de julho, mas deve estar próximo já de uns 20%, um pouquinho mais talvez, né? Então, a gente tinha no início do ano uma previsão para todos os segmentos, dentre eles esses três aqui, renda fixa, variável e empréstimo. O empréstimo e renda variável, a gente tinha uma boa previsão para esse ano, a gente está bem alinhado com o que a gente previa no fechamento do ano passado, né? Quando a gente olha para 2019. A renda fixa, como o Luiz mostrou o cenário ele se reverteu bastante no primeiro semestre desse ano, muito por conta do cenário externo. O cenário externo ele tinha um outro direcionamento no início desse ano. Na verdade, a gente estava trabalhando com aumento de juros lá fora e, por sua vez, também aqui, né, e por conta de crescimento um pouco melhor. E isso se reverteu ao longo dos meses e reinverteu, na verdade. E a gente tinha uma cabeça um pouco mais juros subindo. Os papéis que a gente tinha em ativos de risco de mercado, como o caso da NTNB, a gente começou a vender, zeramos a posição de NTNB, entendendo que os juros já estavam baixos, mas o que aconteceu de fato é que os juros caíram mais ainda com a reversão lá fora do mercado. Então, assim, hoje a carteira é bem líquida, está basicamente em Selic, como eu vou mostrar aqui no próximo slide. Aqui, ó, esse gráfico todinho, ele não era assim no início do ano, ele tinha um pouco mais de NTNB, e a gente foi zerando à medida que a taxa foi caindo. Hoje a taxa do título longo, de uma NTNB longa, que é um título de risco, tem lá, acho que 3,6 de taxa de retorno, mais inflação, que é uma taxa muito abaixo. Eu acho que eu nunca vi uma taxa tão baixa assim. Eu acho que a da NTNB 2050 nunca teve a taxa 3,60 na vida dela. E quando você compara até a taxa do plano mesmo, que é 5,25, está muito abaixo disso. Então, as taxas fecharam muito assim, rapidamente, e a gente preferiu zerar as posições de risco de mercado e colocamos a posição em Selic. Obviamente, essa posição em Selic, dado aquele cenário que o Luiz mostrou em juros, que a projeção para esse final desse ano é entre 5,25% e 5%, é um retorno muito baixo, né? O mercado todo, de forma geral, já enxerga isso, já enxerga para as suas carteiras, e provavelmente a tendência é buscar ativos de risco com esse cenário. O primeiro ativo de risco que as pessoas enxergam é bolsa, né? É bolsa, então já tem uma primeira onda. E além disso, na própria ativos vinculados à renda fixa também buscar ativos de um pouco mais de risco, seja de crédito, seja de mercado, um multimercado desse mais agressivo. Mas com certeza acho que o mercado de forma geral vai buscar isso. A gente tem estudado algumas coisas nesses multimercados, tentando identificar alguma coisa que traga uma oportunidade para a gente um pouco mais de retorno, até mesmo em fundos do exterior, né? Tudo isso a gente está avaliando, para tentar gerar um pouco mais de retorno ativos vinculados à renda fixa. Dado que na variável a gente já vem aumentando a exposição do plano em renda variável, né? E tem sido bom, porque o retorno da Bolsa tem sido muito bom até agora. Lógico, tem todo aquele risco que o Luiz mostrou lá, mas também pode ter algumas oportunidades nesse meio de caminho, se a gente fizer internamente o nosso papel também, para ajudar um pouco isso, né? Então, assim, a sinalização da renda fixa é mais ou menos essa, né? Hoje a gente está com ativos vinculados basicamente a Selic, zeramos a posição de risco de mercado, que era no caso das NTNBs, e vamos buscar agora outras alternativas que tenham um pouco mais de retorno, obviamente um pouco mais de risco também, né? Falando um pouco do retorno da carteira de renda fixa do plano. Então, como eu falei, lá no início do ano a gente tinha uma previsão para a renda fixa do plano
de NPC mais 2,6 real, né? Que daria o 4,1 nesse período agora, de 7 meses. Isso olhando para trás, lá em dezembro, né, olhando para frente de 2019, com a expectativa de subir juros, tal. Então isso reverteu, é por isso até que a taxa do retorno na renda fixa está abaixo do que a gente previa lá na política, do retorno na renda fixa, por conta dessa reversão realmente de cenário de juros. Então o plano dos primeiros 7 meses do ano está com um retorno nominal de 3,9, né, isso está praticamente no período 1,31 de ganho real. Abaixo do que esperava, basicamente por conta desse cenário que o Luiz colocou de queda de juros. Provavelmente vai ser assim também o ano que vem, como ele mostrou, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, positivamente falando aqui, para a taxa de juros tentar voltar a subir. Quando eu falo positivamente, é um crescimento melhor, né? Que traga um tipo de melhora para a economia e umas perspectivas de juros mais altos. Então eu acho que isso não está no nosso cenário por enquanto, não nesse ano e ano que vem. Então eu acho que os ativos de risco tendem a ganhar espaço nesse mercado todo, por isso que a gente tem buscado um pouco mais, primeiramente, na renda variável. Eu vou passar para o Arthur falar sobre renda variável um pouquinho, e ele vai mostrar aqui, acho que é a parte de risco aqui ainda. Ele vai falar ainda que tem a nossa posição de bolsa e o que a gente tem feito em ações, né? Por último, é a parte de crédito, que a gente tem buscado algumas coisas de crédito no mercado, que são ativos que têm um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno. Mas é bem difícil achar ativos assim no mercado hoje em dia, porque os bancos tomam tudo que é tipo de risco de crédito para eles e acaba sobrando muito pouco para a gente colocar nas carteiras, né? Mas é um outro mercado que a gente está buscando. Esse slide, na verdade, representa os ativos de crédito de todos os planos, né? Mas ele representa crédito para todos os planos, inclusive o da IPE também. Uma parcela daqui é da IPE. Então, acho que nesse sentido a mensagem, renda fixa com ganhos menores e provavelmente, no plano de forma geral, ganhando um pouco mais de espaço na renda variável e ativos de crédito, de risco de crédito também. E de risco de forma geral, né? Maior risco. Bom, as grandes 3 novidades em relação à gestão de renda variável aqui da Eletros em relação à última apresentação são os 3 novos gestores que a gente contratou, a ZQuest, Constância e Vinci Partners. A ZQuest e a Vinci, elas têm um estilo de gestão um pouco mais que a gente chama de valor, que são empresas que não estão tão ligadas, não são empresas de market cap muito altos. Então a gente vê a Rent 3, que é a Localiza, BTG Pactual, Azul, Equatorial na carteira desses gestores. E outro gestor que a gente contratou foi a Constância, que ele faz uma gestão quantitativa, analisando base de dados, fazendo backtest de ação, vendo qual é a melhor ação de comprar. Então a gente vê papéis também que não são muito tradicionais, Sonai Sierra, Alupar, Eneva, são papéis que não são tão comuns quanto os dos nossos outros 2 gestores que têm uma maior participação com a gente, que são a Sharp, que hoje tem 37%, e a ZQuest, que são gestores que têm Apex, desculpa. São gestores que têm a gestão um pouco mais colada no IBX, para acompanhar o IBX. Então, esses gestores têm papéis mais tradicionais, como Vale, Bradesco, Itaúsa, Petrobras. Então, assim, esses 3 gestores novos que a gente contratou, a gente iniciou com 3%, só no consolidado de renda variável da Eletros. Caso eles vão indo bem ou vão indo mal, a gente vai aumentando ou até retirando eles mesmos da carteira. Até agora esses gestores estão indo muito bem. Aliás, todas as 6 gestões, inclusive a interna, que é um pouco mais conservadora, ela está ganhando do IBRX. E esse consolidado dessa gestão tem trazido bons retornos para a renda variável da Eletros. A gente pode ver no próximo slide que só esse ano a gente está ganhando quase 1% do índice, né? A gestão consolidada, 17,8% contra 16,9%. E já no ano passado, vocês devem lembrar, na última apresentação, a gente conseguiu ganhar 5% do índice, né? Quase 5%, 20,6% a gestão consolidada contra um IBRX de 15,4%. Passando um pouquinho para a parte de rentabilidade, onde entra o que o Max falou dessa baixa rentabilidade do CDI
da Selic contra uma boa rentabilidade que a gente vem tendo na renda variável, né? Então a gente vê o resultado nesse ano de 2019 dos perfis. O melhor perfil foi o agressivo, por conta ele tem 45% em bolsa, então ele teve um rendimento de 9,9%. O moderado, com 30% de bolsa, teve 7,9% de rentabilidade. O CVPE Eletros teve 6,1%. Antes o CVPE Eletros ele tinha menos alocação em bolsa que até o próprio conservador, que tem 15%. Hoje vocês já viram que a gente está ali perto dos 18%, até já chegando nos 20% de alocação em bolsa. Isso deu uma boa rentabilidade para o perfil. Então ele está com 6,1%, acima do conservador e acima da taxa de referência, que é 5,7%. Por último vem o CVPE super conservador, onde a maioria dele, 98%, está alocado nessa carteira de renda fixa, que teve 3,9% no período, que mesmo assim, se a gente olhar, é uma boa rentabilidade em relação ao CDI, né? O CDI de 3,6%, isso dá mais ou menos 108% do CDI. É difícil achar no mercado investimentos que dão essa rentabilidade para o cotista. Impressionante é o perfil agressivo, né? Sim. Deu quase 10% no período. Em 7 meses, né? 7 meses. 10% em 7 meses, é muito forte, exatamente. Dá quase 300 do CDI, né? Aqui a gente trouxe um gráfico desde o início que a gente instalou os perfis na EPE, que é recente, foi em dezembro do ano passado. Então, esse gráfico, na verdade, ele tem um mês só de diferença em relação ao primeiro. A ideia era trazer sempre todas as apresentações, atualizar esse gráfico para trazer um histórico dos perfis para vocês. Mas de dezembro a julho, nesses 8 meses, a gente teve o agressivo também indo muito bem, com 10%, o moderado 8,2%, o perfil eletro 6,5%, conservador 6,3%, a taxa atuarial 5,8% e, por último, o EPE super conservador com 4,5%, mas também acima do CDI no período, que é uma boa rentabilidade. Vou passar a palavra para o Luiz para encerrar a apresentação. Exatamente. Não, basicamente é isso. Então, dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar um e-mail para atendimento@eletros.com.br. Pode botar como dúvida a apresentação de resultado e a gente responde a pergunta ou a dúvida que tenha. Infelizmente a conexão caiu, né? A gente já foi informado, a gente continuou. A apresentação ela vai estar disponível dentro da nossa área do YouTube, então você vai poder acompanhar e os slides estarão na área restrita do participante, você também vai poder baixar. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e etc. Muito obrigado e até a próxima.